Deus, Tu és o Rei das nações, como acabamos de cantar. Peço, ó Pai amado, que o Senhor, como Rei soberano sobre as nossas vidas, fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra que vai ser exposta e terá como referência somente a Tua palavra, não as minhas ideias, não o que eu penso, e de maneira nenhuma para agradar as pessoas, mas para falar ao povo de Deus a palavra do Senhor, que nosso coração seja encontrado em reverência, em obediência também, Deus. Em nome de Jesus, oramos, amém. Pode sentar, enquanto você senta, abre o texto lá de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 24. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25, perdão. Enquanto eu fizer a leitura, depois que eu terminar, no caso, essa leitura, deixa marcado esse texto, porque a gente vai trabalhar em cima de cada versículo. Então não fecha a Bíblia ou não desliga. Fica lá com o texto atento, porque a gente vai ter que olhar para os versículos e ver o que os versículos estão dizendo para nós e a maneira que vai ser explicada, se está compatível com o que as Escrituras dizem, tá bom? Então deixa aberto, a gente vai ver um texto, fora esse, que é Gênesis 3,17. Então marca Romanos 8 e olha Gênesis 3,17 daqui a pouco, quando eu começar a exposição, tá bom? Então diz o seguinte, Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Então, esse texto ele está conectado àquilo que foi falado na semana passada. A última palavra do versículo 17 é glorificados na minha versão, dando a ideia de que um dia todos nós, todos os cristãos, estarão na glória com Jesus Cristo, com o corpo glorificado. Por isso, Paulo começa esse versículo com a palavra porque, é uma afirmação. Ele diz, porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Essa glória a que ele está se referindo aqui diz respeito ao corpo glorificado. As coisas estão conectadas, os textos não podem ser separados um dos outros. Se ele está falando sobre glorificação do corpo, essa glória futura diz respeito à glorificação do corpo. Agora, tem um detalhe dentro desse texto. Fala sobre sofrimento. Sofrimento. E o tema da nossa mensagem é uma glória futura, que traz a ideia de uma vida eterna sem esse sofrimento. Porém, enquanto nós estamos vivos, nós sentimos na nossa pele, no nosso próprio corpo físico, esse sofrimento através das doenças. Pessoas adoecem, pessoas morrem. Isso é uma verdade irrefutável. Ninguém está imune de pegar uma doença, e as doenças elas não escolhem sexo, religião, questões sociais. A doença vem para todas as pessoas, assim como a morte vem para todas as pessoas. É impossível driblar a morte, é impossível uma pessoa, de alguma forma, conseguir dar um jeitinho nessa hora, quando essa hora de fato chega para as nossas vidas. A morte é um fato, o nosso corpo físico sofrer é um fato,
nós sofremos com isso, com essa ideia de morte, tanto é que nós não gostamos muito de falar sobre isso, porque é algo que nos traz uma certa inquietação em nosso coração. Mas até agora o que nós temos visto é que o salário do pecado, de fato, é a morte. É a consequência do pecado, é a consequência do que houve no Éden, a desobediência. Então, aqui a gente pode tentar entender uma coisa para as nossas vidas também. Toda a desobediência que nós praticamos, ela gera morte. Isso é tão sério, tão grave, que a gente deveria pensar muito, todos os dias, porque tudo que houver de desobediência no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, está gerando morte, ou nos aproximando cada vez mais dessa morte. Essa morte física, ela é um resultado do pecado. Então, o fato de sermos filhos de Deus não impede, de maneira nenhuma, que fiquemos doentes ou sofremos por conta de doenças físicas, ou sintamos dores no nosso corpo. Entenderam? É impossível analfabetismo bíblico dizermos que um filho de Deus não pode passar por doença. Nós passamos por isso. É algo que não tem como evitar. Eu acho muito estranho nós falarmos de cura, e sabendo que todos nós estamos sujeitos a ficar em uma cama, enfermos, e Deus cura se assim Ele tiver nos desígnios eternos dEle nos curar. Mas vai chegar um dia em que nós encontraremos a morte, isso é inevitável. Então a gente precisa pensar um pouco nisso. Também nós sofremos emocionalmente. Existem questões que giram ao nosso redor, que trazem impacto para a nossa vida interna, a nossa vida emocional. E isso pode ser relacionado à família, problemas familiares, pode ser relacionado a problemas de trabalho, pode ser relacionado a problemas da pessoa consigo mesma, de não se aceitar, ou de ter um tipo de pensamento que tudo gira ao seu redor e, de fato, as coisas não giram ao redor de ninguém. Cada um está tendo esse pensamento hoje em dia, motivado pelo egoísmo, e tem dado muito problema isso. Então, as pessoas estão sofrendo. Tanto é que nesse período de pandemia, eu não sei a estatística exata, mas muitas pessoas estão falando sobre o aumento de doenças emocionais, como depressão, ansiedade e outros transtornos também que as pessoas estão desenvolvendo, estão sentindo no seu emocional. Então, os filhos de Deus também podem passar por isso. Os filhos de Deus podem ter problemas emocionais. Eles estão num mundo que é hostil, um mundo muito difícil de se viver, né? Hoje em dia, se nós pararmos para pensar um pouquinho, né, confiar em alguém é muito complicado. Confiar em uma pessoa, né? Você encontra alguém para fazer um negócio, hoje é melhor que se coloque no papel. Seja construir um muro como esse, você precisa colocar num papel e os dois assinarem daquilo que vai ser feito. Por quê? Durante o percurso, cada um vai buscar o seu próprio interesse, e aí os problemas surgem, os problemas emocionais vêm para a conta. Então, no meio dos cristãos, também existem pessoas que sofrem emocionalmente. Ser cristão não impede, não vai trazer uma imunização para o sofrimento emocional. Nós vamos sofrer. Essa é uma terra difícil de viver. Os relacionamentos são muito complexos, são muito difíceis. Se relacionar com o outro, e principalmente os mais íntimos, é muito difícil, é muito complicado. Isso é o resultado também do pecado. Esse é um resultado direto do pecado. O relacionamento azedou entre Adão e Eva depois da desobediência. Antes viviam em harmonia. Então, esse sofrimento, ele está presente na vida das pessoas. Mas o texto que a gente leu
fala sobre um sofrimento que está presente na vida dos cristãos. Agora surge uma pergunta, tá? Logo de início nessa introdução. Se Deus é um pai amoroso, por que Ele permite o sofrimento dos seus filhos? Essa é uma pergunta muito comum. Se Deus é um pai que ama, por que Ele permite os seus filhos sofrerem? Não é uma pessoa só que tem essa pergunta. Várias pessoas têm. Várias pessoas, ao verem o sofrimento, perderem um ente querido, principalmente nesse período de pandemia, entrem em uma crise dizendo assim, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que eu estou sofrendo assim? A minha missão hoje, eu tenho uma missão, é responder essa pergunta. Como um pai amoroso permite que seus filhos sofram? Qual é a ideia do sofrimento? O que a gente precisa observar? A primeira coisa que a gente precisa observar é que nós não estamos no sofrimento sozinhos. Sofrer nessa terra, sendo cristão, não pode ter essa ideia mundana de que estamos sozinhos no sofrimento. Nós nunca estamos sozinhos no sofrimento. Deus está sempre conosco. Mas como que Deus está conosco e Deus é bom e Deus permite que eu continue sofrendo? Parece que fica mais intenso. Cada vez que você vai falando sobre Deus e o sofrimento, parece que são duas coisas que não podem estar no mesmo lugar. Aonde Deus está, deveria só ter alegria e pulo e prosperidade. Não é isso. Nunca foi isso. Nunca foi isso. Mas para que o sofrimento existe? Para que Deus permite? Qual o porquê, né? O porquê disso tudo? Para nós respondermos essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do campo da individualidade. É deixarmos de ser um pouco egoístas nesse momento, para tentar entender qual é o objetivo de Deus, não só para mim, mas para a humanidade. Eu não sou um ser humano único na Terra. Existem pessoas que me rodeiam. Existe um mundo que não conhece a Deus que me rodeia e que está me observando. O mundo nos observa. As pessoas nos observam. Como nós cristãos estamos sofrendo? Como que nós estamos passando pelo vale? Enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão. Nós sabemos essa missão. Qual é essa missão? Pregar o Evangelho. E o sofrimento, ele é uma das ferramentas extraordinárias para pregar o Evangelho. Existem corações que só são quebrados pelo sofrimento. Estão tão endurecidos, mas tão endurecidos, que não há outra forma de quebrá-los, de mostrar a realidade, se não for pelo sofrimento, se não for pela dor. Porque a dor traz reflexão. Quando você sente uma pequena dorzinha no dente que incomoda, você já reflete, eu preciso consertar isso. Eu preciso ir no dentista, porque vai aumentar essa dor. Se você não vai no dentista, o que acontece? A dor aumenta, intensifica, até que você possivelmente, há uma possibilidade de perder esse dente. Mas a vida pessoal não é assim. A gente vê vários sinais de alerta que nós estamos fazendo coisas erradas e continuamos fazendo mesmo que o alerta do sofrimento apareça. Nós deveríamos parar nesse momento e dizer assim, não, eu preciso consertar isso. Eu preciso ajustar isso na minha vida. Para quê? Para que eu não perca a minha vida. Porque o salário do pecado é a morte. E quando nós andamos no caminho da desobediência, nós chegamos bem perto da morte. Todas as vezes. Mesmo em meio às lutas que nós passamos como cristãos, e aí fica bem claro que esse sofrimento, ele tem uma razão de ser, e eu vou explicar isso durante a mensagem.
ele também deve ser usado pelos cristãos para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. Para falar de Jesus Cristo. Porque a nossa perspectiva ela não é só terrena. Porque por mais que nós encontremos a morte hoje, a morte é um lucro para nós. Por mais difícil que a gente tenha dificuldades de lidar com esse assunto. Mas é um lucro para nós. Isso é uma verdade das Escrituras Sagradas e deve ser uma verdade no coração de todo cristão, por mais que meta medo. O problema não é para onde vai, o problema é o como nós passaremos dessa para outra vida. Mas nós passaremos para outra vida. Enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, a nossa missão é espalhar a glória de Deus, falar sobre Deus. O sofrimento é uma oportunidade para isso. Muito bem. Agora, olhando para o texto, eu tenho que entender algo, nós temos que entender, que o sofrimento, ele tem, na nossa cultura, hoje um significado totalmente estranho. As pessoas fogem do sofrimento. As pessoas não querem, de nenhuma maneira, sofrer, isso é verdade. Não é à toa que existem milhares de cursos vendendo facilidades hoje para a pessoa não sofrer. Sofrer com trabalho, por exemplo, atalhos. Isso parece bom, mas está se criando uma geração de pessoas em que sofrer trabalhando, sofrer no meio das dificuldades e crescer com esse sofrimento é quase uma heresia para as pessoas, no geral. É como se fosse alfinetes indo na direção deles e pinicando a sua carne, quando falam, você vai ter que aprender através das dificuldades. Não, facilita a vida aí, bora lá, facilita. A gente vê muito isso. Só que a vida é feita de etapas. Não existem atalhos para o amadurecimento. Não existe atalhos para o amadurecimento. O amadurecimento vem com as derrotas e vem com as vitórias. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, uma noção correta do que é o sofrimento. Olhando para as Escrituras Sagradas, todos nós, vocês que estão nos assistindo, precisamos ter uma noção correta. O que é o sofrimento? Muito bem, olha para o versículo 18, e nós vamos começar a responder essas perguntas. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Paulo afirma algo importante aqui, tá? O sofrimento acontece no tempo presente. O sofrimento do passado já não tem mais serventia, porque ele já passou. Mas nós temos um sofrimento no tempo presente. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas que tiram cada um de nós da zona de conforto. E aqui, só um parênteses, tá? Quando você vê alguém muito ligado ao passado, muitas pessoas ligadas aos sofrimentos passados, geralmente essas pessoas desenvolvem uma enfermidade chamada depressão. Geralmente, é excesso de passado, excesso de si. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse ido por esse caminho. Só que esse pensamento não tem serventia nenhuma no tempo presente, porque todas as decisões já foram tomadas e agora cada um vivencia a consequência da decisão que foi tomada ontem. Nós temos um sofrimento no tempo presente. Essa é a primeira possibilidade, quando Paulo fala isso. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele pode estar se referindo ao hoje de cada um de nós. Ou ele pode estar se referindo a essa vida que nós vivemos agora, na carne. Essa vida que nós vivemos nesse corpo físico. Então, esse tempo presente é para nós uma época muito difícil. E eu acredito que essa seja a intenção de Paulo no texto sagrado. É mostrar que a nossa peregrinação nessa terra é difícil. É complicado. Não é uma coisa simples viver.
O sofrimento, ele é temporal, então. Porque se começa do dia do meu nascimento, termina no dia da minha morte. Tem dia para começar e dia para terminar. Há um erro de pensamento das pessoas. Olha, minha vida é um sofrimento eterno. Não, isso não é verdade. Todo sofrimento e todas as dificuldades têm um início, um meio e um fim. O deserto para o povo de Deus teve um período de 40 anos. Teve início, meio e fim. E um dia eles entraram na terra prometida. A mesma coisa nós. Nós estamos vivendo nessa terra, nascemos, crescemos num lar, passamos por dificuldades, acertamos, erramos, enfim. E um dia encontraremos a eternidade. Um dia nós acordaremos para a eternidade. E eu espero que todos acordem na eternidade com Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Isso é o melhor. Nós vimos na pregação da semana passada que esse é o maior tesouro. Pode ser que existam pessoas que vão acordar para a realidade da eternidade no inferno, que é uma realidade espiritual também. E é triste, porque é um sofrimento eterno. O sofrimento não vai passar. O sofrimento não vai passar, ele vai ser contínuo, sem possibilidade nenhuma e nenhum recurso de saída. Então, é bom que todos que estão vivos comecem a pensar nessa realidade, porque é algo muito importante, já que vai ser eterno. Porque esse sofrimento que Paulo fala aqui é só no tempo presente, é só para essa vida. A outra vida não haverá sofrimento nenhum. Como nós acabamos de cantar essa canção de Maranata, o Senhor Jesus Cristo vem. E Ele vai recolher a sua igreja para morar eternamente com Ele. A melhor coisa da eternidade é que nós passaremos ela com Jesus Cristo. Voltou e consumador da nossa salvação. Né? Não adianta pensar em rua de ouro, não adianta pensar nas mansões. O grande ponto da eternidade é que Jesus Cristo vai estar lá eternamente conosco. Mesmo que a gente morasse numa cabaninha de palha, com Jesus Cristo era muito melhor. E eu acredito que esse deveria ser os nossos pensamentos agora, no tempo presente. A gente deveria pensar assim para evitar muito sofrimento. Se nós olhássemos para o que Jesus Cristo tem nos dado hoje, nós deveríamos desenvolver um coração grato. Mesmo em meio ao sofrimento, é só você fazer uma conta muito básica aqui. 2020 está passando, 2021, perdão, está passando. Nós vamos entrar em 2022 e mesmo na pandemia eu acredito que você adquiriu pelo menos uma camisa. Você já foi abençoado. Demais. Todos estão vivos aqui quando 613 mil pessoas morreram. E se isso não for bênção, eu não sei mais o que é bênção. Nós deveríamos pensar sobre isso um pouquinho, que nós crescemos até financeiramente durante um ano. Comemos, pagamos contas. O ano passou, e passou assim, ó, voando. Sofremos nesse ano também, mas percebe que tem início, meio e fim? O sofrimento, ele faz parte dessa caminhada. Não dá para excluir o sofrimento. Se nós excluirmos o sofrimento, é igual alguém que não quer estudar. Não vai aprender, porque é pelo sofrimento que nós aprendemos. As crianças, quando começam a andar, sofrem muito, caem, choram, se batem, sofrem. Qual pai que gosta do seu filho cair, vê-lo cair e chorar, se machucar? Qual pai? Qual mãe? Porém, qual pai, qual mãe iria querer ver seu filho tetraplégico, não pudesse andar numa cadeira de roda? Não é preferível passar por esse sofrimento e aprender a andar? Nós estamos falando de lógica. O sofrimento faz parte da nossa história. O sofrimento faz parte da nossa vida. Imagine um bebê que tem fome e não consegue falar, eu estou com fome. A fome deve vir com uma certa intensidade, a ponto deles chorarem para comer. Tem que ter sofrimento para aprender, até um dia falar, eu quero comer, me dá comida. Tudo nessa vida nós vamos aprender por meio do sofrimento.
O sofrimento nos fará crescer. E ele é passageiro. É só para essa terra. Só para esse momento. Mas o que é o sofrimento? Antes de nós respondermos por que Deus permite o sofrimento aos filhos dele. O sofrimento, na perspectiva cristã, é um dos resultados do pecado. Só existe sofrimento porque houve a desobediência. Só existe sofrimento nessa terra porque Adão e Eva pecaram. E eles nos representavam no Éden. E esse pecado veio até nós. Nós somos pecadores. E o maior problema nosso não é ter falta de dinheiro, não é pegar a Covid. Isso não é o maior problema. O maior problema é o pecado. O maior problema é o pecado de todas as pessoas, inclusive nosso problema. Como cristão, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. E toda vez que nós escolhermos pelo pecado, o resultado será sempre o sofrimento. E mesmo que você escolha a obediência, saiba de uma coisa: o mundo inteiro vai conspirar contra você, achando que você é um fanático, uma fanática, achando que não vale a pena servir a Cristo. Você vai ouvir muito isso. Isso vai fazer você sofrer e duvidar se vale a pena continuar sendo cristão. Mas vale a pena sim, porque nós temos promessas que as outras pessoas não têm. A vida eterna com Cristo Jesus. Isso pode ser que soe negativo para algumas pessoas, mas que soe, é verdade. Os cristãos em Cristo Jesus têm promessas eternas que são maravilhosas. Se você ler o livro de Apocalipse, quando adentrarmos a eternidade com Jesus Cristo, acabará período de dor, de sofrimento, de lágrimas. Inclusive está escrito que Jesus enxugará todas as nossas lágrimas que foram derramadas nesse tempo presente aqui agora. O texto bíblico aponta para isso. O sofrimento ele não escolhe cor e condição social. Ele é um dispositivo pelo qual as pessoas passam a refletir na sua própria vida. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes que é melhor ir a um funeral do que ir num casamento. Isso é impactante. Porque quando a gente pensa em algo bom para as nossas vidas, o que é que nós escolhemos? Olha, você tem opção para ir para o funeral e você tem opção para ir para o casamento. Para onde você vai, meu querido? Todos nós escolheríamos o casamento. Mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é melhor que você esteja no funeral do que em um casamento. Porque no funeral você vai refletir sobre a vida. No casamento você vai se alegrar, vai beber, vai estar ali confraternizando com os amigos e dificilmente pensará em coisas sobre a eternidade, sobre a tua alma. Mas no momento da morte, no momento que você está vendo um corpo dentro de um caixão, e se essa pessoa chegou lá, neste local, de uma maneira trágica, você ainda vai refletir mais ainda. Se foi um acidente, se foi um acidente de moto, de carro, você vai, tem que tomar cuidado, o tempo que eu ando naquela curva ali, você já desacelera um pouco mais, porque sabe que ali teve um acidente. Então, realmente, o funeral nos traz algumas reflexões importantes. No casamento nós não teríamos isso. Quais categorias de sofrimento o apóstolo Paulo se refere aqui? A primeira categoria, eu acredito que seja a perseguição que um cristão pode sofrer aqui nessa terra. Na época que ele estava escrevendo aqui, era um período em que estava começando uma perseguição extrema aos cristãos. Já no século VII, no primeiro século, houve, no ano 70, uma perseguição intensa, onde os nossos irmãos e irmãs, por confessar Cristo como Senhor e Salvador, morriam. Eles tinham o seu corpo queimado, eles passavam por decapitação, enforcamento. O próprio apóstolo Paulo, ele morreu decapitado, segundo a tradição. Você vê Estevão morrendo apedrejado, Tiago morrendo pela espada. A história mostra que havia uma intensa perseguição
contra esses irmãos. E essa perseguição, ela se desdobra. Hoje nós temos países como a Coreia do Norte, que só o fato de portar uma Bíblia é pena de morte. Só o fato de alguém ter a Bíblia na Coreia do Norte, na sua casa, é pena de morte. Se for alguém que tenha recursos, talvez pegará prisão perpétua. Ainda hoje, cristãos são queimados, jogados de edifícios, são colocados dentro de jaula e submersos dentro de lagos, sem poder sair, morrendo afogado. Existe isso na nossa geração. Isso acontece. Então, por mais que nós aqui no Brasil não experimentemos esse sofrimento, em outros lugares esse sofrimento está acontecendo. Mas no Brasil já começa uma perseguição. Hoje você se pronunciar como cristão, se for sobre sexualidade, você é homofóbico. E aí você está com a tua possibilidade de falar, porque você tem o direito de falar sobre a tua crença, sobre a tua fé, você talvez vai levar um processo ou vai ser preso. Existe uma perseguição, sim. Existe uma perseguição no meio das amizades também. Eu tenho muitos relatos de pessoas que têm dificuldades com os amigos. Estão sofrendo porque gostam dos amigos, e os amigos estão direcionando, puxando para fora da igreja. Existe perseguição, sim. Uma perseguição que é silenciosa e que causa um sofrimento muito grande. Eu não sei se você sente isso. Era para sentir, na verdade. Era para sentir, porque seria o efeito da tua fé na prática do mundo. No mundo, como você vive. Deveria parecer isso. Você deveria, de alguma forma, estar sendo perseguido. Esse é o selo que mostra que você está vivendo uma fé genuína no mundo corrupto, onde o próprio Jesus disse que no mundo jaz o maligno. Então, o mundo é anticristão. Não adianta pregar o politicamente correto. O mundo é anticristão. E a prova disso é que esse país é um país cristão, de maioria cristã, e que nós temos o recorde de divórcio todos os anos. Está batendo o recorde de todos os anos. Espera aí, mas para um cristão um casamento, ele é para a vida inteira. Como que o cristianismo não está valendo para isso? Como? Como que não? Tem alguma coisa muito esquisita nesse índice do IBGE e com a realidade dos fatos. Tem alguma coisa muito, muito esquisita. Eu também acredito que esse sofrimento diz respeito a viver em um mundo que não respeita a vontade de Deus. É muito complicado viver em um mundo de mentiras, falsidades e roubos, dá tensão, dá medo. Né? Esses dias, um pai de aluno daqui da escola teve seu mercadinho assaltado. E esse é um dos casos que estão acontecendo todo dia, a todo instante. Pessoas estão matando de uma maneira tão banal hoje em dia, tão sem sentido, e isso na sociedade está ficando cada vez mais forte. Preparem-se para um mundo de muita violência, em que as pessoas vão fazer atrocidades, como já tem feito. Já tem feito. Não há perspectiva nenhuma de melhora, porque você vê no linguajar das pessoas, você vê nas atitudes da pessoa. Quando alguém está morrendo, alguém para, tira uma foto do corpo, faz um vídeo. É muita falta de humanidade. Isso já está presente na nossa sociedade. A falta de valor pela vida humana. Nós vivemos num mundo em que confiar na palavra do outro é quase impossível. E havia uma época que confiar na palavra do crente era algo extraordinário. Havia uma época que os crentes, eles eram exemplares, em que eles não precisavam nem de papel, só a palavra deles. Eu estou falando de 2 décadas atrás, meus irmãos, só. Não é muito tempo não é 50, 100 anos não. Hoje em dia, a palavra de um crente não tem valor nenhum.
É estranho. Sabe por que isso aconteceu? Porque pseudos crentes não cumpriram com a sua palavra. Criaram um ambiente em que se duvida também até dos crentes. É um mundo difícil de viver. É um mundo de falsidades. E falsidade, eu queria colocar tudo aqui que se refere a falsidade. As pessoas são falsas nos relacionamentos. As redes sociais estão provando isso. Estão provando. Estão lá. Eu acho que elas serão usadas pelo próprio Senhor para mostrar o grau de falsidade da humanidade. Pessoas dizem coisas emocionalmente, mas não sentem de fato isso no profundo do seu coração. É algo superficial, momentâneo, por uma data, seja lá pelo quê, ou por uma festa, ou por alguma ocasião. Mas, na verdade, a realidade é outra dentro do coração. Pessoas se odeiam e dizem que se amam. É difícil viver isso, porque você vai se sentir traído, você vai passar por dificuldades no relacionamento, você vai sentir isso na pele, por ser cristão, por não mentir, por não trair, por não enganar, por não roubar. Você vai sentir, porque vão roubar, vão mentir, vão te enganar. É assim que vai funcionar. A realidade é essa, não existe um lugar diferente. Pode ser Japão, Estados Unidos, Alemanha, pode ser onde você estiver. Teremos todos os grupos de pessoas cometendo os mesmos pecados que é cometido no Brasil também. É o ser humano o problema, meu irmão. Não é a geografia, não é onde ele nasceu, não é a raça dele, é o ser humano o problema. Essa é a questão. Pura e simplesmente, é esta a questão. A luta contra o próprio pecado é um sofrimento. Para todos nós. Porque o pecado é algo que a gente se habituou a praticar. E nós sentimos a vontade de pecar. E quando nós pecamos, nós sofremos com as consequências. E quando nós não pecamos, nós temos aquela tensão dentro do nosso coração. A gente sente, é dolorido. Então há um sofrimento por ser cristão. Todo mundo está fazendo alguma coisa e você não tem que fazer. Você se pergunta, e aí? Está sofrendo, e aí, vale a pena isso aqui? Vale a pena eu seguir desse jeito aqui? Vale a pena eu me abster de tudo isso? Parece que todo mundo está feliz lá. Queridos, queridas, é momentâneo essa felicidade, tá? Quando eles acordarem para a realidade, vai ser um sofrimento eterno. O único céu que essas pessoas vão experimentar é aqui, essa vida. E o único inferno que nós iremos experimentar é aqui dessa vida também. É muito simples, a conta fecha aí. É assim que a conta fecha. Também nós sofremos pelo medo do futuro. Nós temos medo do que vai acontecer conosco no futuro. O que vai acontecer comigo? O que vai ser da minha vida? O que eu vou ser? Eu vou conseguir sustentar minha família? Eu vou conseguir casar? Vou conseguir chegar em uma profissão? Muito bem. Mas diante de todas essas afirmações, essas possíveis possibilidades de medo, a gente precisa pensar que um filho de Deus, uma filha de Deus, jamais vai buscar motivo para sofrer. O cristão não caça sofrimento, o sofrimento vem até ele. Caçar sofrimento é quando nós agimos de maneira equivocada. Nós estamos caçando o sofrimento, nós estamos indo até o sofrimento, por conta das nossas decisões erradas. Depois não tem como dizer, mas Deus não me ama. Por que Deus está permitindo eu sofrer? Ele já alertou, através dessa mensagem também, dizendo, olha, não vá nessa direção aqui, porque você vai sofrer. Aí as pessoas vão na direção, sofrem, e depois se perguntam por que estão sofrendo. Pelas decisões que foram tomadas. Não é porque é a culpa de Deus, não é porque Deus não ama, Deus ama. E respeita as decisões. Se Ele não respeitar as decisões, e Ele não deixar que as consequências se sobrevenham sobre a vida das pessoas, de todos nós Ele passa a ser um Deus injusto. Porque o que plantar, nós vamos colher. Então Ele respeita a colheita. Porém, o expediente do arrependimento, quando nós nos arrependemos, Deus abre a porta do seu coração, Ele passa conosco pelas consequências também, até quando nós erramos.
e nos ajuda a aprender com os nossos erros. Agora, sabe o que é interessante? É que nesse texto, se você focar só no sofrimento, a gente fica triste. Mas existe uma esperança nesse texto. Olha o que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Temos aqui a esperança. Não é só sofrimento. A vida não é só sofrimento. Nós temos uma esperança. E essa esperança pode ser vivida aqui na terra mesmo. Nós passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades, mas a perspectiva cristã correta sobre o sofrimento vai fazer a gente enfrentar a vida de uma outra maneira, onde nós enfrentaremos as dificuldades com paz e alegria. De onde vem essa paz e alegria? Da certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que um dia eu passarei a eternidade inteira com Ele. Que glória é essa a ser revelada em nós? O fim do sofrimento, irmãos. O fim do sofrimento. Essa é a grande glória futura, a ressurreição. Um dia nós não lidaremos com sofrimento. Não dessa forma aqui, tá? Não lidaremos mais. Não passaremos por isso. Não terão pessoas morrendo ao nosso redor. Não haverá pandemia, não haverá nada, 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 nada. Essa é a glória futura. Enquanto esse dia não chega, nós vamos ter que lidar com o sofrimento. Eu quero voltar para essa questão. Por quê? Porque o sofrimento é uma sala de aula. Eu queria que tu tivesse agora um tempo aí, dentro da tua mente, pensando assim, uma situação difícil da tua vida, mega difícil, sabe? Algo muito difícil, e que você passou, você superou. Tem alguma coisa, seja o que for, passar numa prova, seja o que for, percebe que o momento da vitória foi muito maior do que o momento do sofrimento? Quando você chegou ao alvo, você cresceu. Você cresceu, você olhou para trás e... Tem gente que diz até assim, foi bom, valeu a pena ter sofrido. Eu não passaria de novo pelo sofrimento. Mas eu aprendi muita coisa nessa caminhada agora, nesses dias. Eu aprendi. Eu era imaturo, por exemplo, eu era imatura em relação a certas questões. Agora eu sei como é. Essa afirmação surge da realidade que o sofrimento é uma sala de aula. Deus usa isso, Ele não pode tirar isso, porque senão nós vamos deixar de aprender. Então, por amor, Ele permite. Eita, mas é difícil esse amor de Deus que permite a gente sofrer, né? É porque o amor de Deus está sendo comparado com o amor de homem e mulher, e não é. O amor entre homem e mulher, entre pais e filhos, é só visível. A gente não vê o interior dos nossos filhos e nós não vemos o interior do nosso cônjuge. Nós amamos porque eles fazem aquilo que nós gostamos. Essa é a grande realidade. Mas Deus, olhando para o nosso interior, vendo que a gente faz aquilo que Ele não gosta, Ele mesmo assim nos ama. É incomparável esse amor. É incomparável esse amor. Sim, o sofrimento é permitido por Deus, para que o nosso coração seja revelado nesse dia. É no sofrimento que o nosso coração é revelado. Veja só, as pessoas estão dizendo que a pandemia transformou a humanidade. Não. A pandemia mostrou como é a humanidade. Aquilo que já estava lá, adormecido, afloresceu. Brotou. E aí você vê toda a loucura que está no mundo. O novo normal não é uma ausência do vírus. O novo normal é aprender a conviver com este vírus, nas suas mais variantes que surgirem por aí. Agora já está na Ômicron. Eu acredito que, terminando essa década, nós vamos conseguir chegar todo ao alfabeto grego. Muito bem. Como que um pai amoroso permite que uma pandemia venha e destrua pessoas, morram cristãos, até os seus filhos? Né? Como isso pode acontecer?
Irmãos, eu tenho uma tese. Essa tese, ela é bíblica e ela parte da seguinte primícia. Essa pergunta, ela acende no coração das pessoas que ainda não compreendem corretamente quem é Deus. Não entenderam o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, que é a salvação para as nossas vidas, partiu do sofrimento do Filho de Deus na cruz, por nós, morrendo no nosso lugar. Então, Deus sentiu o peso da morte do seu próprio Filho na cruz, o sofrimento. É pelo sofrimento que nós temos a salvação. É pela morte do justo que a gente tem a salvação, no nosso lugar. Então não tem como negar isso. É uma falta de compreensão de quem é Deus e do Evangelho, que permitiu que o próprio Filho morresse no nosso lugar. O próprio Deus não poupou o seu Filho, mas entregou por nossas vidas. Sim. O ponto em questão é essa comparação, mais uma vez eu digo, de amor humano com amor divino. O amor divino é puro. O amor humano tem interesse. O amor divino é puro. Não é lucro. Não é, sabe, você faz uma coisa que eu te amo, você faz uma coisa mal, eu não te amo mais. É contínuo. Ele te ama porque Ele é teu Pai. Na verdade, o amor de Deus por nossas vidas já foi provado através do sofrimento, quando Cristo morreu na cruz por nós. O amor de Deus foi provado. E eu digo mais, o amor de Deus é provado enquanto Ele continua ao nosso lado, mesmo nós tomando decisões erradas. Ele não nos abandona. Ele continua conosco. Ele continua conosco. Eu acredito, meus queridos, que a única forma de nós entendermos como é o mais profundo do nosso coração é através do sofrimento. Nós devemos aproveitar. Nós não devemos querer sofrer. Cuidado com isso, tá? Eu vou querer sofrer. Eu vou procurar. Não, não faça isso. Agora, quando ele se abater sobre a sua vida, não jogue fora. Porque ali você tem uma oportunidade de experimentar um crescimento para a tua vida. Um crescimento. E o mais importante, além disso tudo, é que Deus está com você. Mas como que Ele está comigo? Eu não sinto. Porque quando você sofre, a única coisa que faz é doer. Ou raiva, ou, sei lá, um monte de inquietações dentro da cabeça. Mas Ele está com você. Ele está com você. Inclusive, essa foi a última palavra dele antes dele ir para o céu. Ele disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Estarei caminhando com vocês. Não estamos sozinhos. A grande maravilha disso tudo é que no meio do sofrimento, que é ruim, que é difícil, ninguém pode aplaudir o sofrimento ou ficar rindo de maneira hipócrita no sofrimento. Sofrimento é momento de lágrimas. Sofrimento é momento difícil. É que Deus está conosco. Se a gente parar para pensar, refletir, se acalmar, a gente precisa de calma. Se acalmar, a gente vai pensar: poxa, isso aqui é passageiro. Eu estou aprendendo uma lição agora. Eu tenho que ter calma. Eu não posso ir soltando tudo pela minha boca que eu estou pensando. Eu tenho que guardar o meu coração, o meu pensamento. Eu preciso atravessar isso aqui. E você não está sozinho nessa hora. Deus está com você. E eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo, porque eu também sofro isso. Eu sofro por dias difíceis. Não mais que vocês. Todos nós passamos por algum tipo de sofrimento. A questão é como nós estamos lidando com esse sofrimento. Como uma sala de aula, como uma oportunidade para aprender as coisas,
ou reclamando? Quando a gente reclama, a gente não aprende. Porque a gente acha que o nosso é melhor. Que o nosso jeito é melhor. Pense só a gente querendo dar um jeito melhor do que Deus para alguma coisa. O Deus eterno, que conhece todas as coisas, que tem um poder imensurável. A gente ter um jeito melhor do que o dele. Pensa só um pouquinho se isso é possível. Em a gente dizer algo assim, não, Deus, o teu jeito é ruim, o meu é bom. Quando que nós conseguiríamos fazer isso? Qual seria o momento da nossa vida que a gente teria a capacidade intelectual de vencer Deus em uma questão? E aí nós temos que finalizar lembrando de Jó. Antes, eu ouvi falar de ti. Depois do teu sofrimento, agora eu te vejo. Eu te conheço. Deus. Eu vou encerrar por aqui. Tem mais texto para ser exposto, mas eu acho que aqui é suficiente. Para a gente, na semana que vem, retomar esse assunto e saber um pouco do sofrimento em outros aspectos. Mas antes de encerrar, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, como você tem lidado com o sofrimento? Olhando tudo o que eu falei aqui. Como você tem lidado com o sofrimento? É sala de aula para você? Ou é um ringue de luta contra Deus? Com aquele que te ama e quer te ensinar o melhor. É o quê? A segunda pergunta é como o seu coração reage à certeza que a glória a ser revelada em nós, a glorificação, um dia isso tudo vai passar, é maior que o sofrimento. Como que teu coração reage em saber que existe uma vida pós essa vida que é sem sofrimento? Você deseja isso? Porque se você desejar muito isso, esse vai ser um antídoto para você sofrer menos nessa terra. Você vai ter a ideia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, que é um texto que vai ser exposto mais lá para frente. Todas as coisas, meus amados, coisas boas e coisas ruins. Quando ele fala todas as coisas cooperam para o bem, é todas. Não é só coisa boa. Mas meu desejo, no final dessa mensagem, é que você tenha coisas boas na tua vida. O meu objetivo aqui foi alcançado, porque eu queria mostrar para você a natureza do sofrimento e como ele pode ser aproveitado de maneira positiva e que você não deve caçar o sofrimento já vai vir para você. E que você tem que ter calma, serenidade, confiança em Deus, que você vai aprender e que você vai superar esse sofrimento e você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, que é muito melhor do que casa, ouro, prata, pessoas, enfim, essas coisas todas. Amém? Conseguiu pegar aí? Você vai olhar para a vida de outro jeito agora. Outra perspectiva. Quando as coisas derem errado. Quando derem errado era para o seu bem. É para o seu bem. Amém? Difícil, né? Mas eu quero orar por você. Quero orar por mim também. Quero orar por mim. Eu também tenho dificuldade com isso. Assumo para vocês. Eu quero sempre que as coisas andem do meu jeito. Quero ter o controle de tudo. Você consegue louvar junto comigo, dizendo assim, Senhor, obrigado, porque as coisas saíram do controle. Para mostrar o quanto que eu sou pequeno e que eu preciso de Ti. Você consegue dizer isso comigo? É vergonhoso. Eu confesso. Para mim é difícil também como pastor. Mas eu preciso dizer, bem, obrigado, Senhor, por tirar as coisas do controle, por bagunçar a minha vida,
para me mostrar quem eu sou. E que eu preciso de Ti hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, até o dia de estarmos com o corpo glorificado. Senhor Jesus, eu Te louvo, Senhor, por uma glória futura que nós teremos. Sim, eu Te louvo por isso. Mas eu também Te louvo, Senhor, pelos momentos de sofrimento que eu já tive em minha vida. E eu acredito que meus irmãos também estão pensando nisso agora. O quanto que nós crescemos, o quanto que o Senhor nos ensinou tantas coisas. Obrigado, Deus. Foi muito difícil passar por tudo isso, mas o Senhor estava lá conosco, o Senhor nunca nos abandonou. E existem coisas acontecendo hoje com as nossas vidas, na minha vida está acontecendo. E o coração é tomado de muito medo, falta de esperança. Essa semana mesmo eu me peguei murmurando, Senhor. O Senhor sabe disso. Estou confessando em oração diante dos meus irmãos também. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa por essa insensatez. Nós aprendemos hoje que o sofrimento balança conosco, quebra as nossas estruturas, mas mostra quem nós somos e daquilo que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor. E obrigado porque o Senhor está sempre presente. O Senhor não nos abandona. O Senhor nos ama. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por essa esperança que temos. Obrigado por essa igreja. E por favor, Senhor, nos dá força para ver a vida daqui para frente com essa perspectiva. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos muito da Tua ajuda. Sem o Senhor nós vamos fracassar. Esteja conosco. Esteja com os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que assistem também pelo YouTube. Visite cada um deles. As pessoas que estão enfrentando dificuldade, de enfermidade, de lutas espirituais, lutas emocionais. Senhor, consola esses corações. Acalma esses corações no meio da tempestade. Acalma. Eu lembro que um dia o Senhor disse para o mar: aquieta-te. Acalma. Faz com o nosso coração também, Senhor, isso. Faz com o nosso coração precisa se aquietar, se acalmar. Só o Senhor pode fazer isso. Por favor, Senhor, por favor, nos dê sabedoria para lidar com as dificuldades e o sofrimento dessa existência. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, está encerrada a mensagem. Esse tema vai continuar na semana que vem. Acredito que foi muito proveitoso para todos. Vocês do YouTube, a gente se despede. Um forte abraço. Deus abençoe vocês.